Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Jeremias, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que eu o influencie. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Aleluias. Amados, o contexto aqui é bem sério, né? Jeremias passava por muitas lutas, perseguições, sofrimento, aflições. A vida de Jeremias não era fácil. O profeta vivia na pele a situação que acontecia ali em Judá, aquele povo. E Judá estava condenado, inevitavelmente condenado, essa cidade, pela esse povo, né? Essa região, por causa do seu pecado, da sua desobediência. E o profeta vivia na pele, na vida dele, a situação de disciplina, de castigo. O povo olhava para a vida do profeta para ver o que ia acontecer com ele. Então, muitas e muitas vezes vinha sobre Jeremias, né? Não porque Jeremias merecia isso, mas porque Jeremias era o profeta. Tinha um ministério, né? Profeta naquela época, era assim que vivia o profeta. Então era muito sofrimento. Ele chega a lamentar aqui, se você for ler aqui a queixa de Jeremias, que ele deveria nunca ter nascido. Ele fica muito chateado e ele tem um momento ali que ele fala com Deus: Deus, não quero isso não, tipo, estou sofrendo, né, Senhor? Jeremias perdeu ali por um momento a vista do propósito do que Deus queria na vida dele fazer. Estava magoado, estava com raiva, estava com medo, né? Mas Deus compreendia Jeremias totalmente, porque sabia o que ele estava passando e amava Jeremias. Jeremias era, né, escolhido pelo Senhor para levar a sua palavra, para advertir aquele povo, para exortar. Então não era fácil. Eu queria destacar aqui uma coisa importante para a gente entender. Não é fácil. Não é fácil a caminhada. Ser servo do Deus Altíssimo, ser verdadeiramente atalaia do Senhor em tempos como este que nós estamos vivendo, em tempos como Jeremias viveu, não é fácil. Mas nós precisamos ficar firme, posicionado, compreendendo o que é que Deus realmente quer, sabendo exatamente qual é o propósito e olhando para o alvo, senão nós vamos desanimar. Nós nunca vamos conseguir. Nós não podemos importar, né, com o que está acontecendo daqui ou dali. Nós temos que permanecer firme. Deus espera isso de nós, espera que nós confiemos nele sem importar com a situação. E isso é fácil? Não é fácil. Como que a gente pode fazer isso? Somente no Senhor. Por isso a nossa necessidade de estar dia e noite no Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, alimentando do Senhor, para que nós possamos ser fortes. A palavra do Senhor fala: tudo posso naquele que me fortalece. É só no Senhor. Porque se não for no Senhor, a gente fica revoltado até contra Deus, não é? E a gente não quer saber de nada. Como diz o ditado popular, a gente chuta o pé na jaca, né? E outra coisa, nós precisamos aprender a influenciar. Seja o que for, vamos falar palavras que vêm contra a ideologia do sistema. Vamos ser perseguidos, sim, mas vamos permanecer firmes. Nós não podemos nos deixar influenciar pelo mundo, pelas pessoas perversas. Nós temos que influenciá-las. E isso também não é fácil, é no poder de Deus. Nós precisamos caminhar dessa forma, meus amados. Temos que revelar, não é, ao Senhor o nosso coração, como Jeremias fez. Estava chateado. Falou para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, cuida de mim. É tipo assim: eu estou a ponto de largar isso tudo aqui, eu não quero, eu estou cansado. Se você, eu não li todo o texto, né? Mas se você ler aqui a partir do versículo 10, ele vai falar: como estou aflito, minha mãe. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. E aí ele começa a falar da situação dele, lamentar, né? Mas depois eles voltam, né, pro eixo, vamos dizer assim, posiciona, fala: não, eu tenho um chamado, eu vou seguir firme, não importa. Então, amados, é muito complexo na nossa caminhada, difícil, por isso temos que estar no Senhor, por isso temos que pedir ao Senhor que nos guarde, que nos proteja. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, estarmos cheios do seu Espírito, para que o poder dele nos capacite. É isso que ele diz para o apóstolo Paulo: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. E Paulo entendeu isso, por isso Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então no Senhor estamos fortes quando nós estamos fracos. E na nossa fraqueza
fraqueza, o poder dele vai manifestar. Então temos que perseverar olhando para o alvo em Cristo e ver o poder dele se manifestando cada dia nas nossas vidas e sendo testemunho ao mundo. Amém? Testemunha, né? Ao mundo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.